Ave Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Se pegar aqui em 2 Coríntios 6, versículo, 2 Coríntios 3, versículo 6, olha só. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, não da letra, e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É simples. Quem são esses ministros aptos, capacitados, cheio do Espírito Santo? As Apóstolos 2 desce o Espírito Santo numa só igreja, que professa uma só fé, que está ali na unidade, na fração do pão e na comunhão. São os apóstolos. Pegar em Atos 1 e 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo sua instrução aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado ao céu. Olha só. Então, meu irmão, foi confiado o magistério à esposa do Senhor a se edificá-la, se tornou pública pelo Espírito Santo, mas tem que ser edificada também pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, que são ministro apto da nova aliança e é cheio do Espírito da verdade. Se pegar aqui em João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Se eles não falarão por si mesmo, então é o Espírito Santo tornou pública essa igreja e está falando, usando a boca dos apóstolos. Então, quem está edificando essa igreja é o Espírito Santo. Sobre os ministros da nova aliança, que são os apóstolos que ele escolheu. Então, meu irmão, se você revoltar contra essa igreja, fundar a igreja, ou etc., Cristo ele é bem sincero aqui, se pegar em Mateus 12, 25. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poder substituir. Por quê? Porque Efésios. Por quê? Ó? É um só Espírito Santo. Ó. Efésios 4, 5. Ou seja, um só corpo e um só Espírito. É um só corpo e um só Espírito. Um corpo em sintonia com o esposo. Um corpo em sintonia com o Espírito. Olha só. E um só batismo. Por quê? Isso acontece porque a divina universidade de Hebreus será conhecido pela igreja. Que igreja? Edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo, Efésios 2:20. Então, Cristo, ele é a cabeça desse corpo místico. Esse corpo místico é a sua esposa, porque ele deu a sua vida lá na cruz. Por isso que toda divisão vai ser destruída. Você vai seguir uma divisão que não é o corpo de Cristo, que não é a esposa de Cristo, são corpos amputados do esposo. Cristo, ele não é prostituto para ter várias esposas. Não, ó. Efésios 5:5. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e repreensível. Então, é sem defeito, porque o fundador é santo, a esposa é santa e os apóstolos chegaram à santidade, as almas dos justos que chegaram à santidade. Hebreus 12, 22, 23. Que são confiados à nova aliança. A nova aliança não é confiado a divisões. O evangelho de Cristo não é confiado a esse vários Jesus diferente. 2 Coríntios 11, 4. Ou Gálatas 6, do 1 ao 10. É confiado ao magistério. Coluna sustentáculo da verdade. Sob o fundamento dos apóstolos. Simples, meu irmão, entender isso. Por quê? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 1:10, ó.
Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor. Olha só. Roga-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejam em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha só, até Cristo já alertou, Paulo está alertando, Filipenses 2:2 também está alertando, em Gálatas 1:6 em diante está alertando de divisões de várias doutrinas, são pessoas que anunciam outro evangelho, etc. Segundo Coríntios 4, irão proclamar o Jesus diferente por outras pessoas, inspirado pelo outro Espírito, o Espírito Santo. Paulo já está falando. Não, divisão, esquece. Se você pegar ali, acho que é número 16, você vê a divisão ali, Deus coloca a casa em ordem, aqueles discípulos de Moisés querendo se revoltar contra Moisés. Deus odeia divisão, Deus odeia divisão, mas as igrejas protestantes fazem milagres e depois de Mateus 7, 21, 22, nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Fiz milagre, fiz prodígio, não reconheço, por quê? É só, pô, os falsos profetas fazem milagres e prodígios, diabo faz milagre e prodígio, ó. Mateus 7, 21. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade que está do meu Pai que está no céu? Esse magistério que se tornou público, pô. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, e no entanto eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operar o mal, ó. Por quê? Se apartar da doutrina, Mateus 7, 28. Quando Jesus terminou o seu discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Não adianta, meu irmão, você colocar uma Bíblia debaixo do braço e começar a proclamar, começar a profetizar, acontecer milagres e prodígios. E se você apartou da esposa do Senhor, você não está em sintonia com a esposa do Senhor, etc. Está caminhando em vão, meu irmão. Pregar a palavra, Mateus 4, Satanás está pregando. Os falsos profetas anunciam a palavra. Esses pregadores de praça também anunciam a palavra, mas não está sobre a jurisdição dos aptos ministros da nova aliança, que são os apóstolos. Quem são os sucessores dos ministros da nova aliança? Os bispos. Por causa da sucessão. Os protestantes têm sucessão de Martinho Lutero, pô. Que se revoltou, toda a divisão será dispersa, será destruída. Mateus 28, 20, porque o Espírito Santo assiste a essa igreja, que é a esposa do Senhor. É simples, meu irmão. É simples. Está atrás de milagres e prodígios? Ou está atrás do Senhor Jesus Cristo? Está atrás de prosperidade? É simples, cara. Porque Cristo, olha só, enviou pessoas confiado aos apóstolos, que é cheio do Espírito Santo. Você pegar aqui Mateus 10, ó, 2. Eis o nome dos dois apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, Simão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Agora você pega em Lucas 10, pensei isso mesmo. 10, olha só. 17, voltaram alegres, os 72, dizendo-lhe, Senhor, até os demônios nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhe, viste Satanás cair do céu, como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, e todo o poder do inimigo. Cuidado, não vos alegrais, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque o vosso nome esteja escrito no céu. Olha só, esses 72 discípulos aqui, não são apóstolos, são discípulos. Cristo escolheu 12 para ser apóstolos. Esses aqui são discípulos de Cristo. Os 12 apóstolos que foi confiado a aliança e os 72 discípulos que fazem milagres e prodígios em nome do Senhor. Aí quando a igreja se torna pública, esses 72 está reunido aqui em Atos Apóstolos 1,14. Atos junto com
Maria. Junto, esperando o Paráclito. Por isso tem 120 pessoas ali reunidas. Olha só, pô. Por quê? Desce o Espírito Santo, ali tem pessoas de várias nações aqui, ó, entendiam que a sua própria língua materna. Dos Apóstolos 2:7, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como, então, todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, metas, lemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, resumindo nessa língua de hoje. Os ingleses, os alemães, os japoneses, os chineses, os holandeses, os bolivianos, ouvimos com a nossa própria língua materna a maravilha e a grandeza do magistério. Para você não cair em Mateus 12:25. Toda divisão será destruída. Será dispersa, porque são fundamento e invenções de homens. Você quer seguir o magistério, que não é invenções de homem, mas o próprio Deus? Ou invenções de homens? Por isso que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, sobre essa pedra. Saiu desse fundamento, dessa profecia, estão abraçando aqui essa fé, ó. Mateus 12:23. Divisão. Ou Gálatas 1:6-9, ou 2 Coríntios 11:4. Será inspirado, sim, pelo Espírito. De divisão. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.